Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Amém. Bom dia, dileto ouvinte, Deus abençoe você e sua família, aqui na nossa Diocese de Formosa, e também você que está em outras localidades e reza conosco nesta manhã de sábado, 12 de novembro, dia de São Josafá. Dando sequência à meditação sobre o vício da sensibilidade que se opõe às virtudes perfeitas, na sua segunda parte, o texto da Beata Conchita, que relata as moções interiores que Jesus disse a ela, nos exorta o seguinte: há almas que procuram realizar algo impossível, isto é, conciliar o espírito e a sensibilidade. Disso resulta, porém, que o espírito se afasta e os sentidos reinam ocultamente, por baixo da capa de virtude aparente. A sensibilidade pretende ser a rainha da religião, mas se o espírito não a sustenta, despencará sem remédio. O espírito há de ser o alimento e a vida da comunidade religiosa, sua atmosfera, seu centro e seu coração. Quando na religião não se leva em conta e não se torna como ponto de partida o espírito, infiltra-se subreptidamente a sensibilidade, derrubando toda a comunidade religiosa. É tão fácil perder o espírito. O espírito é tão delicado, o homem tão débil, Satanás tão astuto. A comunidade religiosa que não se entrega a um constante trabalho de aperfeiçoamento, crucificando suas paixões, sentidos e potências, com heroísmo, firmeza, generosidade e energia, está propensa a cair na tibieza e a perder ou ao menos ver reduzido seu espírito. E falando de espírito, digo que uma coisa é o espírito de cada comunidade religiosa e outra coisa é o espírito de cada religioso em particular. Não há dúvida de que cada religioso deve observar em sua alma o espírito da comunidade religiosa, a qual pertence, amoldando-se perfeitamente a ela e com ela identificando-se. Da desarmonia entre o espírito das comunidades religiosas e o espírito de cada um dos seus membros, provém as lutas que as assolam, que por vezes são tão graves que prejudicam a paz de uma inteira comunidade. Muito há de se vigiar sobre esse aspecto das comunidades religiosas. O mesmo espírito, o mesmo desejo e o mesmo fim devem mover interiormente as almas que vivem dentro de uma comunidade religiosa. Caso contrário, haverá muitas disenções, formar-se-ão partidos e frustrar-se-á a vontade de Deus. Muito delicado, repito, e de graves consequências, esse ponto capital de que estou tratando, que quero que se fixe indelevelmente em meu oásis. Quero que todos vivam no oásis uma mesma vida reta e crucificada, cheia de sólidas virtudes, que todos vivam de um mesmo espírito e que seus corações sejam unânimes, que todos em obediência formem uma mesma cruz no lugar estabelecido pela minha divina vontade. Meu oásis há de ser espiritualmente uma cruz. Eu serei o centro desta cruz. Quanto mais as almas se aperfeiçoarem, tanto mais se acharão mais próximas de mim. Não importa onde cada um se encontra,
se embaixo ou em cima, num braço da cruz ou no outro. Todos, com boa vontade, prestar-se-ão a formar essa cruz sem deterem-se a pensar onde cada um se encontra, se em cima ou embaixo. Eu quero reservar-me a decisão sobre isso, e cada alma saberá de tudo na eternidade. Para eles é uma grande honra terem sido chamados a tomar parte da minha cruz, ainda que seja a última força da minha cruz, pois toda a cruz é minha cruz, e eu a levo em meus braços e mais ainda, no meu coração. Felizes os religiosos que se prestam a formar a minha cruz. É um ensinamento, dileto ouvinte, muito próprio. Aqui as mensagens são diretas às comunidades religiosas, tão depauperadas, tão enfraquecidas nesses tempos cruéis que nós vivemos. Não precisamos falar muito para perceber que há uma crise no mundo, uma crise na igreja, uma crise severa na vida religiosa. Também na vida das famílias, dos padres, do clero. Nós vivemos um momento horrível, de muita cinzânia, de muita ação do anticristo no mundo através de nova ordem, através de tantas ideias, de tanto materialismo, de tantas forças negativas que muita gente acredita não existir. E uma das glórias, dizia o Papa Pio XII, do diabo em nossos tempos, é que as pessoas não creiam na sua existência e na sua ação. E ele age onde? Age primeiro no clero, na vida religiosa, na vida das famílias. E assim vai decantando as pessoas das suas forças, das suas virtudes, e inoculando nelas o veneno da perdição, o veneno da mediocridade, da superficialidade. É preciso entender que a vida cristã, ela é uma permanente ação com a cruz de Cristo. Somente a cruz de Jesus pode dar sentido à nossa existência. Eu não tenho dúvidas disso. A cruz de nosso Senhor, ela é uma força incalculável. Daí que a Igreja Católica sempre prima e privilegia os momentos com a cruz e nos ensina a ter a cruz na nossa casa, no nosso quarto, a ter a cruz nos nossos altares, a colocar a cruz no túmulo, no cemitério, na frente das nossas igrejas, na entrada das nossas fazendas. A cruz é um sinal que lembra a vitória de Deus sobre a fraqueza humana. E a sensibilidade é uma fraqueza. Esse excesso de sentimentalismo que nós temos, ele precisa ser vencido com as virtudes da fortaleza, do abraçar a cruz. Nós não podemos ser pessoas secas, sem sentimentos, como diz o povo, mas não podemos também ser estas pessoas poço de sensibilidade e de lágrimas. O Santo Evangelho da liturgia de hoje é de São Lucas, 18, de 1 a 8. É um texto bonito e no final diz o seguinte: E Jesus acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Aqui Nosso Senhor está falando daquela parábola, daquele juiz injusto, que a viúva vai batendo, exigindo, até que ele, com medo da viúva lhe fazer o mal, lhe faz a justiça. E Nosso Senhor compara o nosso pedido
ao da viúva àquele juiz e um pedido insistente, que demora a atendê-la. E ele vai dizer: Deus é um juiz diferente. Ele atende rápido. Deus olha por nós. Mas Nosso Senhor termina com uma frase enigmática. Será que, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? É uma palavra muito instigante. E ela vale para nós, porque os católicos devem a todo instante estar se preparando para a volta de Cristo. Não importa se não virá este ano, nem daqui a um século, não importa. Importa que nós, com a nossa oração, com a nossa participação na igreja, com a nossa vivência familiar, vivência religiosa, vivência no clero, nós devemos ter sempre presente que o Senhor está à porta. Ele está para chegar. É preciso estar preparado. E nós, como batizados, devemos, com testemunho da nossa vida, promover a fé sobre a terra. A fé genuína. Uma fé que está muito acima do sentimentalismo, das sensibilidades, dessa volatilidade dos nossos sentidos que muitas vezes nos enganam. Que Deus nos ajude a viver a firmeza do nosso caráter e que nós peçamos a Deus com fé para que Ele possa nos atender. Pai de amor e de bondade, que nos enche com a força do Espírito Santo. Olha pelo ouvinte do programa Oração da Manhã, Senhor. Cura-lhe as fadigas e o cansaço. Alimenta, Senhor, o seu coração com a força reparadora do bem. Dai-lhe, Senhor, força e paz, saúde e fé. Dai-lhe também a paciência e a força para lutar contra si mesmo, a fim de vencer a sensibilidade com a força da razão e de um temperamento de paz. Amém. Pela intercessão de São Josafá, venha sobre você, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.